vai começar mais um podcast. Agora a gente vai falar um pouco, voltando aí o quadro das cartas banidas, né? A gente vai fazer a discussão das cartas banidas, que pode voltar, né? Eu tenho dois quadros aqui no podcast, que é falando sobre cartas que estão no jogo, né? E problemas que ela pode trazer, né, no jogo, e cartas que estão na lista e que podem fazer uma discussão sobre ela, né? Desde até cartas que podem voltar realmente, né, utilizando uma errata ou simplesmente voltarem, né? Vou estar discutindo com vocês sobre isso aí, e eu vou estar trazendo também cartas que tem uma chance de nunca voltar mesmo, né? Ou só discutir a carta mesmo, né? Nesse sentido. Só vou estar fazendo a discussão sobre a carta aqui. A carta da vez agora a gente vai falar sobre o Maxi, né? O Maxi, ele que fez na verdade, eu trazer esse material aqui foi fazer uma discussão com vocês sobre o impacto dela, né? O que ela tem feito no CG. É uma carta que ela ficou diretamente no CG, ela sofreu hit, mas ela tá fazendo presença no nosso CG até hoje, né? E por conta do TCG ela tá banida, tá desligada, né? O texto da carta é esse que eu vou jogar na tela para vocês. O texto do TCG, se eu não me engano, o texto em OCG ele já tá com a mudança ortográfica lá entre os parentes, que é fact, efeito rápido, né? Que simboliza que vai ativar ambos os turnos, né? Mas como aqui a Konami, a database, ainda não fez alteração nesse texto, e essa carta realmente tem uns reprints já um pouco já antigos, né? Mais velhos. Então tá aí, né? Durante qualquer turno, né, você pode enviar as cartas da sua mão para o cemitério. Aí no turno em questão, né, se você ativou esse efeito, cada vez que o oponente invocar um monstro especial, né, imediatamente você compra uma carta, né? Você só pode ativar esse efeito uma vez por turno, o que penaliza se ela levar uma negate para poder mais usar ela, né? Basicamente isso. Mas enquanto o efeito está ligando, ela está executando na maneira que o oponente ele faça invocação especial, você está ali também no momento da invocação especial, você tá ali adquirindo carta, comprando carta, entendeu? E de certa forma vai penalizar o jogador quando ele faz muitas invocações, né? O que atrapalha o jogador e te beneficia um pouco, porque tu tá ganhando recursos, né? Novas cartas do deck para tua mão, enquanto o oponente tem que saber trabalhar de uma maneira inteligente para criar um campo que ele consiga sobreviver, né? Ou até ganhar partida, dependendo dos casos aí, né? do deck que você está enfrentando também. Então essa é a atmosfera da carta, né? Sempre é uma carta para penalizar combo, né? E por que eu trouxe a discussão sobre ela agora, né? Teve uma lista aí, ou seja, aí recentemente, né? Agora início do mês aqui de junho, né? No CG, que impactou bastante aí o cenário dos decks que estavam no tier 0, que é o Splight, né? O Splight ele é um deck que ele trazia essas cartas com facilidade para mão, entendeu? Trazia essas cartas, as hand traps, né? As cartas que são lombadas do jogo. Eu digo lombadas no sentido que eu coloco que elas são uma carta que reduz a velocidade das jogadas, né, do oponente. Ela serve meio que para bloquear. Então, essa é a funcionalidade de uma hand trap, né? Fazer interação com o oponente visando atrapalhar ele, né? Bloquear eles a jogada. Era isso que o deck fazia, né? Fazia perfeitamente, porque fazia negate do sapo, né? Trazia recurso com o Rock Fibrax, né? Trazia recurso com os bichos, né? Do deck e tal. E aí trazia o Maxer, que é uma carta inclusive de level 2, então dá uma sinergia bacana no deck. O deck trabalha nessa atmosfera aí do level 2, então
Era uma carta. Só que a Max C sempre foi uma carta de contraste no jogo, né? Tanto é quando ela estava no TCG, inclusive ela moldou o formato, né? Ela moldou o formato TCG por um bom tempo aí, né? Mesmo estando limitada, porque muita gente falava que ela limitada, quem começava com ela basicamente conseguia ganhar o jogo, né? Era quase um duelo de cara coroa, né? Quem acertasse ela estaria com a vitória maior, né? Ela já teve a 3, ela ficou limitada também antes de voltar a 3, né? Ela já teve uma limitação, né? Então ela sempre ficou oscilando aí, de ficar livre, ficar limitada. No CG aconteceu isso também, né? Hoje ela tá 3 e é uma carta de alto contraste lá. Por que uma carta de contraste? Porque é uma carta que ela tá predominante na maioria dos decks, né? E é uma carta forte, principalmente quando você quer jogar contra um deck que faz bastante invocação. Já quando um deck que faz pouca invocação, você passa a não utilizá-la, né? Mas mesmo assim é uma carta que obrigatoriamente ela tem que estar no main deck, né? Pelas suas circunstâncias, se o formato também ficar a favor, né? Como por exemplo, nesses tempos agora no TCG, o combo ele tem dominado bastante aí os torneios, né? Presente muito nos torneios. Vou colocar aí que 60 a 80% é a média de grind aí de combo, né? Todos os decks, inclusive a lista passada foi hitado carta de combo, né? Com certeza agora nessa lista vão mexer mais cartas de combo, né? Faz muito tempo que um controle não tem pegado uma lista aí, né? Inclusive algumas cartas até saiu aí na época da aquela banlist meme lá que teve, né? Tiraram carta do Altergeist, né? Tiraram as cartas do Altergeist. E a galera da comunidade chiou um pouco, né? Com uma banlist de ser tão ruim, tão covarde, né? E não tentar mexer em nada. Mas enfim, essa foi a última banlist que teve relevância para o controle, né? E mexeu aí no Altergeist, que também hoje não tem tanta no competitivo. Pode ser que em local ele brilhe, mas no competitivo em questão é um deck que se tornou defasado, né? Então os decks de controle hoje eles ficaram um pouco mais fracos, né? E aí que entra a discussão sobre a Max C. A proposta aqui era entender como que funciona os hand trap. As hand trap proporcionam isso, né? O controle e o seu objetivo final, que é desacelerar as jogadas do oponente, porque é uma lombada, né? Já tinha falado aqui, quando o carro passa na rua, né? Aí tem aqueles blocos, né? Tem as lombadas, que é justamente para o carro não passar na rua ali numa velocidade muito grande e ferir alguém, né? Ferir alguém ali acidentalmente, né? Essa analogia que eu vou fazer aqui sobre as hand traps, né? Se o oponente passar muito forte no seu campo, né, ele vai ter uma certa vantagem, né, nessa construção aí de uma vitória mais fácil, porque você não está fazendo interação, então ele está fazendo o que ele quer ali na hora, né? Não está tomando uma Ash, não está tomando uma Draw, né? A Draw e o Max elas têm uma capacidade de freio dos decks bem compatíveis, né? A Draw vai te punir no sentido de busca, né? Vai buscar o oponente, vai punir o oponente por questão de busca. Ativou, né? Ele pode até buscar mais caro. A Draw também não é todo formato que ela fica bom, né? E o Max C também, né? Todo formato que ele fica bom. Mas o formato, como tem mais combo, mais decks que mid-range, né? Que faz invocações, pelo menos umas 5, 6 invocações por turno, né? Que é um número até padrão hoje em dia, né? 5, 6. Né? Ainda temos o Nibiru, né? Que conta também com esse bloqueio aí de jogadas, né? De trazer um campo mais
mais leve, né? Para você poder estar jogando, fazendo suas jogadas. Então é isso, né? Pra mim, as 3 cartas aí que tem bastante contraste nos 2 games, né? No TCG e no OCG, que é isso que eu falei aí, Nibiru, né? A Draw e a Maxi, né? Sem comentários, são cartas realmente interessantes mesmo no jogo. Embora existe formato ruim para ela, existe um formato bom para ela, assim como qualquer outra hand trap, né? Às vezes a hand trap não é aquela hand trap seja ruim, às vezes está no formato que você está utilizando ela. A Ugri não era uma hand trap tão boa em formato de 2 anos atrás, né? De 1 ano atrás, né? E agora ficou boa por causa do Adventure Talk, né? Que ativa, espoca uma carta, né? Aí tu quebra o Brave Token, né? Ali naquela, ativar aquelas cartas contínuas, né? De equipamentos, né? Então, assim, e fora também os monstros, né? Fora também bichos, né? Que ativo. Então, enfim, é uma carta que o que eu quero dizer? Elas ficam datadas e não, né? E a Maxi também, ela tem formato que ela tá mais forte, tem formato que ela tá mais fraco, né? Mas em geral, ela é uma carta sempre ali se mantendo na média da utilidade dela, né? Então, o Eldritch, né? Por exemplo, quando tem um formato Eldritch, tem bastante trap e tal, né? E eu falando aqui sobre a questão do Eldritch, né? Eu coloquei aí no podcast passado sobre a deck não pode, que corre risco de levar lista, o que não corre risco. Eu falei mais 2 ou 3 banistas sobre isso aí. Enfim, tem muito material, mas qual é a discussão, né? A Maxi, ela ficou uma carta que, no meu ver, né? Vou colocar um pouco mais agora, posição minha, uma carta já que ela já tá virando necessária no TCG, né? Principalmente por novos decks que estão chegando, né? Estão aparecendo no jogo. Então eu acho que a Maxi, ela tem essa funcionalidade, ela tem que trazer de volta essa funcionalidade para o TCG, que é o controle dos game style, né? Que são os tipos de deck que existe no jogo. Então ela trabalha perfeitamente nisso, né? E aí cria uma dinâmica bacana sobre esses decks entre controle mid-range e combo, né? Esses 3 aí. Vou colocar esses 3 aí especificamente, né? E aí você balanceia, né? A carta vai te ajudar a balancear esses formatos. E já ela vai. Só que tem um problema aí generalizado aí. A carta ela leva uma skip de várias print, né? Vários estruturais aí retiraram a print dela. Então é uma carta que ficou um pouco cara, né? Isso é um fator caro, porque uma carta banida, imagina só, você tá com uma carta banida que tá aí na faixa de 50, 60 reais, né? Na sua print mais básica, que é a comum, né? Se eu não me engano, ela tem praticamente todas as raridades. Tem Super, tem Ultra, tem Secret, tem Ultimate, inclusive, é bem caro, e tem comum, né? Então o primeiro passo para Maxi voltar seria um reprint, né? Ela teria que ter um reprint para dar acessibilidade, até porque comercialmente falando, a Konami não pode soltar uma carta sem começar. Não que não possa, mas ela tem que trazer para o jogo essas cartas que ela solta, antigas, né? Que também eu falo aqui da Shadow of Hat, né? Que é uma carta também que já tem um reprint bem antigos aí. Já que está limitado, pode estar elaborando reprint como Hijack, né? Como Monster Reborn, né? Que eram cartas banidas que é quando ele decidiu voltar, né? A Pena, né? A Pena teve reprints aí na coleção mais recente, até estrutural, ela teve presente. Então esse vai ser o trabalho, né? Para atualizar, mas que você vai ter que atualizar o texto, uma carta que largaram de lado, deixaram de lado ela,
né? Não sei se é proposital, porque o OCG ela tá presente, ela trabalha no formato lá. No OCG, né? No TCG, no caso, ela não tá presente e o formato ficou de alguns decks ficam diferentes lá. Não sei se é proposital, pode ser, entendeu? Tem muito essa questão também das coisas serem banidas aqui ou lá para fazer mudar um pouco o jogo, né? Trazer dois formatos diferentes propositalmente. Mas aí tá a versatilidade, né? A Maxi ela é uma carta bem versátil. Os dois nos argumentos que eu coloquei aí, né? Ela vai proporcionar, né, uma mudança de jogo positiva nesse sentido de criar aí uma atmosfera de decks com vários tipos de características, né? Com as três características principais, que é os meio termos, né? Os mid-range, o combo e o controle, né? E também a eficiência, né? De certos decks para estar se utilizando. Já que você tem um game design que é a favor da carta, então você vai acabando. Você nem precisa basicamente criar tantos hits em decks antigos. Você vai trabalhar no game design de cartas, né? Baseando no que tem no formato, as hand traps que se utilizam no formato, né? Muitos decks, inclusive, foi nessa temática, né? Não é uma coisa que eu tô criando aqui, que eu tô falando aqui. Muitos decks que foram meta, eles foram meta porque eles conseguiram trabalhar de uma forma que evitasse esse tipo de cartas, né? Como o Dragonin que fazia o Savage, Borrelô e Savage, né? O 5 lá. E evitava o Nibiru. Outros decks combo, como Hero, né? Bora botar aqui um exemplo clássico. Fazia o combo lá, levava Nibiru, né? Aí desmontava todo o campo, né? Então é isso. São hand traps que elas acabam fazendo o controle e a eficiência de novas mecânicas, né? Então vai ser o caso aqui do Splice, né? O Splice aí tá voltando, tá vindo para cá pro TCG, né? Nessas coleções agora de agosto, julho e agosto, né? Na Tactical Master e Elemental Power. Esses dois aí, né? Aí vai estar trazendo essas novidades, esses decks que pra lá pro OCG já ficaram assim, já atingiu o teto deles, eles vão tirar, já tem uma nova safra de decks novos, né? Bons, né? Com mecânicas distintas aí, diferentes, né? Então é isso, né? Essa vai ser minha contribuição sobre a Maxi. No meu ver, ela é essencial porque decks como os que estão vindo aí na próxima coleção vão ser complicados de enfrentar, né? Trabalhar em cima desses decks que estão vindo aí, sem a Maxi. A Maxi se tornou uma carta necessária no jogo, porque muitos decks fazem muita invocação, né? Ao ponto que se você não vir com carta certa, se você não vir com as peças certas, né? Bora colocar assim, com as peças certas, começou, ganhou, né? Muitos colegas aí que tem falado, que foi, por exemplo, nacional aqui do Brasil, tem falado sobre isso aí, né? Às vezes o cara vinha com uma mão super boa, né? E aí conseguia passar por 3, 4, 2 interação, porque a média dos decks, né? E vem com 2, 3 interações aí, que são as hand traps que jogam, né, no jogo aí. Então é isso. No meu ver, é uma carta que ela tem essa dinâmica de voltar, pode voltar, né? Esses fatores aí de dar uma certa desaceleração nesses combos, né? Trabalhar como uma lombada
Mas eu vou botar os pontos negativos também, que tem que deixar bem claro que eles são existentes. A centralização de uma hand trap, como no caso da Max C, né? O que aconteceu em formatos anteriores, né? Mas assim, a lista elas são feitas para ser trabalhadas temporariamente. Então uma carta ela pode sair e voltar para lá de acordo com o formato, né? Porque o jogo não é perfeito, né? Em questão aí de mecânicas. Então você pode estar trazendo essas cartas de vez em quando veiculando, né? Fazendo erratas, criando possibilidades. Então a possibilidade agora, do fator do jogo estar muito acelerado, o Max C ser uma contribuição para desacelerar, entendeu? Para criar uma certa penalidade os decks de combo, né? Então é isso. Essa vai ficar a minha opinião aqui, né? Opinião positiva é essa: desacelerar o jogo, criar eficiência e criar controle, né? Para você buscar também um equilíbrio entre você e o oponente, né? Aí tá utilizando ferramentas para um tá bloqueando o outro, né? Não ficar no começar e ganhar, basicamente isso, né? E o ponto negativo: a carta precisa futuramente de uma errata nova, né, no texto dela, né? Ela já está com o texto antigo, tá aqui defasado o texto dela, precisa de reprint, lógico, né? Que se a comunidade vai precisar da carta, ela vai se tornar um pouco cara, né? Que eu coloco aí bem cara, né? Nível maior que, por exemplo, que a Skill Drain era carta de 25, 30 reais nas suas prints mais, né, comum ali, né? E foi agora tá carta de 50, 60, 80 reais, né? Na sua print básica aí. E tem mais cara também, né? A Ultra, lançou uma Ultra Duel Terminal nova, né? Bonita, né? E aí, logicamente, se você tira uma carta, você precisa ter estoque dela para a comunidade, né? Os jogadores precisam da interação dela novamente, né? Os prints dela para ficar acessível e os jogadores terem, né? Já que é uma carta de impacto grande, né? E que precisa do jogo. Eu vou estar falando aqui futuramente só sobre cartas que são assim trabalhadas para o formato, entendeu? Elas são importantes tá no jogo, né? Cartas que tem um design bem único, bem elaborado, que eu acho que é bem elaborado. E eu vou estar falando novamente da Max C, né, sobre isso. Então esperamos aí estar discutindo sobre um quadro que ele vai trazer de forma geral essas cartas, todas as cartas, né? Todas as cartas que eu considero muito importantes para o jogo, as que estão banidas e cartas que estão no jogo, né? Elas são, para mim, né, são cartas que elas são importantes, né? São essenciais. O Max C vai ser uma carta para mim, que vai ser uma carta essencial. Ela é importante no formato que a gente tá, entendeu? Pode banir outra vez? Né? A gente tem que ficar mudando, tem que ficar alternando as coisas, né? Mas no momento, né, nos decks que vão aparecer agora, ela se torna uma carta essencial para a dinâmica, né, e a fluidez do jogo melhor, né? Não se tornar um game de começar a ganhar, né? Sofrer 3, 4 interações e continuar jogando, né? Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Normal seria tá grindando ali, entendeu? Como fosse um xadrez, né? Todo mundo conseguisse. Claro, tem a diferença ali do level do deck, né? O deck é mais forte, o deck é mais fraco, rogue, meta, né? Tem essa questão também, né? O xadrez todo mundo é igual, né? Todo mundo tem as mesmas peças, só muda a capacidade do jogador.
Deck também funciona muito bem dessa maneira, né? Os decks geralmente funcionam nessa base também. Às vezes um jogador bom faz o deck ser bom, né? Tem essa discussão também. Mas vou estar trazendo aqui futuramente, né? Esse quadro aí. Talvez outras pessoas, né? Tá conversando, tá dialogando com vocês. Então essa vai ser a minha posição. Mas se merece voltar, para mim já está sendo necessária a volta dela. Você concorda? Volta ela. Qual argumento você deixa sendo contra? Entendeu? Para mim o argumento contra é a disponibilidade, né? E seu texto que ainda defasado. A favor seria essa contribuição dela tá criando eficiência no controle do jogo e principalmente, né, desacelerando os combos, né? Não que eu não gosto de combo, eu também não não gosto muito de controle, mas gosto é uma coisa, tem que separar o gosto e o que o formato realmente necessita. Então é isso, valeu, falou, espero que tenham gostado. Se deixa a contribuição aí, o like, tá? Eu costumo colocar isso aqui no final, que é minhas práticas, né? Então quiserem contribuir aí para engajar mais o vídeo, né? O podcast, e aí a gente continuar trabalhando aí, né? Em novos episódios. Episódio 26. Será que você merece voltar? Deixa isso nos seus comentários se você concorda comigo, acrescentar mais algumas questões, né? Então é isso. Valeu e falou!